Muito bem, pessoal, essa foi a ferramenta Canvas, mas olha, eu passei de uma forma muito rápida, de uma forma muito simples, como que essa ferramenta funciona. Eu deixo aqui a dica para vocês que procurem em sites, coloca aí no Google ferramenta Canvas, que vocês vão entender muito mais, se aprofundar muito mais, porque a ideia aqui é a gente falar um pouco mais sobre o empreendedorismo real, sobre coisas para a gente fazer na ação. Mas é uma chave fundamental a gente entender como funciona essa ferramenta, porque com certeza vai ajudar muito no seu processo do negócio. Muito bem, pessoal, não tem como a gente falar de despertar uma visão inovadora se você não for uma pessoa inconformada. É isso mesmo, você ser uma pessoa inconformada é você olhar as coisas além do senso comum. Isso é importantíssimo. Então você questionar as coisas faz com que você tenha essa visão inovadora, essa visão criativa muito mais além. Então você precisa ser inconformada com as coisas comuns que o mundo oferece, porque sempre vai ter uma forma de fazer diferente. E para ilustrar isso, eu trago aqui para vocês uma figura de uma história que é muito legal, que vai fazer total sentido sobre um olhar inconformado. Beleza? Vamos lá. Você está vendo aí na tua tela a imagem do mito da caverna. Alguém já ouviu falar sobre essa história? É uma metáfora muito legal que simboliza a busca do conhecimento, a escolha entre descobrir e questionar ou viver no senso comum. Isso ilustra perfeitamente o exemplo que eu estou falando de pessoas inconformadas. Repare, na imagem a gente vê algumas pessoas atrás da muralha, vendo apenas sombras dentro de uma caverna encolhidas, pensando que é algo ruim, algo tenebroso, algo que pode dar errado, e elas ficam presas no fundo da caverna sem explorar o novo, sem ir além. E essa muralha pode ver que ela nem é muito alta. Eles têm condições de sair daquele fundo da caverna e ir além. Quando uma pessoa ou outras pessoas inconformadas, assim como mostra ali na figura, saem daquela muralha, saem para ver o que tem depois daquela muralha, explorar além das sombras que elas estão vendo, eles começam a ver outra coisa. Ou seja, algumas pessoas vê uma chama, um fogo, mas ainda assim eles conseguem enxergar uma luz lá no fim do caminho, mostrando que tem muito mais do que aquilo ali que eles estão vendo. Eles resolvem então ir além, e é quando eles chegam na superfície e olham e exploram o mundo inteiro de oportunidades, de formas diferentes, coisas diferentes acontecendo, e é onde eles começam a viver de forma diferenciada e de forma mais livre. Então, eu resolvi trazer essa ilustração porque ela mostra perfeitamente. A gente vê muitas pessoas presas nas cavernas, olhando apenas as sombras e pensando que as sombras é o mundo que elas vivem, é o mundo que tem a oferecer para elas, mas mal elas sabem o quanto de coisa nova e o quanto de oportunidades tem muito além daquelas sombras que aparecem. Esse exemplo do mito da caverna ilustra perfeitamente o que eu quis dizer sobre ser inconformado. Você não pode aceitar a realidade que você se encontra. Você não pode aceitar onde você está, achando que vai chegar o momento certo, a hora certa de partir em frente, olhando apenas as sombras no fundo da tua caverninha. É muito mais fácil você olhar além, olhar por cima da muralha, ver que tem outros mundos, explorar isso e sempre ir em frente, buscar novas coisas, questionar as coisas, olhar além do óbvio. Esse sempre vai ser o segredo de uma mente inovadora, de uma mente criativa e uma mente brilhante. Beleza? E para fortalecer ainda mais essa nossa mentalidade inovadora, eu trago aqui uma frase de um futurista que eu admiro muito, que se chama Alvin Toffler. E a frase diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então deixa eu explicar melhor o que o Alvin Toffler quis dizer com essa frase, de aprender a desaprender para reaprender. Aprender a desaprender, ele quis dizer que em um mundo exponencial, em constante mudança, tudo aquilo que a gente já aprendeu, seja na escola, na faculdade ou em alguns cursos, nós precisamos desaprender para reaprender as coisas novas que estão surgindo. E como surgem coisas novas a todo momento, nós precisamos reaprender e desaprender a todo momento. Então isso
Pode parecer confuso, pode dar um bolinho na tua cabeça, mas é simples. Desconstrua tudo que você já construiu para que você tenha visões novas para construir novamente. Isso é uma visão inovadora, isso é uma visão futurista das coisas. Já que estamos falando de frases impactantes, olha só essa frase do lendário psicanalista Freud. Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Então olha que interessante, lembra do exemplo que eu acabei de falar sobre uma pessoa inconformada que questiona tudo? Freud deixa muito claro sobre isso nessa frase, que a dúvida é o processo da sabedoria. Então quanto mais dúvida, mais perguntas você fazer, mais curiosidade você tiver, mais avançando você vai estar e mais a sua sabedoria vai estar evoluindo. Isso mostra como é o profissional do futuro, que vai ter que estar aprendendo a todo momento coisas novas para que consiga sempre evoluir no seu processo profissional. Já que vamos falar sobre o profissional do futuro, eu separei alguns tópicos de tendências às quais o profissional do futuro precisa desenvolver. Vamos lá ver? Então agora vamos ver algumas habilidades de um profissional do futuro. O primeiro tópico, solução de problemas complexos. Lembra daquilo que eu comentei com vocês? Em estar sempre olhando as dores dos outros, observando necessidades e tentando trazer soluções? Isso se encaixa muito com esse tópico. O segundo, pensamento crítico. Você ter um pensamento crítico mais construtivo. Não adianta você também ficar só apenas reclamando, se vitimizando, falando mal das coisas e de tudo que está acontecendo no Facebook, mas não trazer soluções. Então isso é muito importante também você pensar, um crítico mais construtivo. Terceiro tópico e muito importante, criatividade. Naquilo que eu comentei com vocês, desenvolver o seu lado criativo, desenvolver a sua inteligência emocional, desenvolver a sua visão inovadora, isso é criatividade. Então esse é um tópico muito forte para um profissional do futuro. Quarto tópico, gestão de pessoas. Você precisa entender de pessoas, das necessidades. Lembra aquilo que eu comentei sobre a empatia? Então, isso é fundamental para que você consiga aí ser um profissional do futuro. Então, gestão de pessoas, entender e humanizar as coisas é um ponto-chave. O quinto tópico tem total conexão com o que eu acabei de falar, empatia com os outros. É a humanização falando mais alto do que os próprios negócios. E olha só quem aparece aqui na sexta posição, inteligência emocional. É o que nós vimos nos outros módulos e é o que eu sempre bato em cima. Fortalecer e desenvolver o seu lado da inteligência emocional. Sétimo tópico, bom senso e tomada de decisão. Volta naquilo que eu comentei sobre faça rápido, erre rápido e recomece. Então, tomada de decisão é também um tópico do profissional do futuro. Oitavo tópico, negociação. Você saber vender, você saber negociar, e isso nós vamos ver no módulo adiante, falar sobre venda e marketing é um diferencial do profissional do futuro. Você saber fazer negociação, vendas. Nono tópico, flexibilidade. Aquilo que eu falei de adaptação, vivenciar coisas novas, você ser flexível, o seu negócio ser flexível, você ser um profissional flexível. Com certeza isso vai levar você muito mais adiante. E o 10º e último tópico, desenvolvimento mental. Isso tem muita ligação com meditação, práticas que trazem uma harmonia para sua mente, que consiga, de repente, esvaziar a mente para que ela abra espaço para coisas novas e você absorva coisas novas. Aí sim você vai conseguir desenvolver e trabalhar essa forma mental, com certeza, para que seja benéfica para a sua vida profissional e pessoal. E chegamos no final do nosso segundo módulo, o Despertando Sua Visão Inovadora. Vimos aqui visão inovadora numa perspectiva de negócios, falamos aqui sobre desejo e necessidade, falamos aqui sobre o novo mercado, sobre a experiência do consumidor, falamos aqui também sobre ser inconformado, questionar as coisas e o quanto isso pode levar você em frente, e falamos aqui também sobre o profissional do futuro, algumas habilidades que vão favorecer no seu desenvolvimento profissional e pessoal, que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Então é isso, bora partir para o terceiro módulo, onde nós vamos falar de marketing e vendas, um ponto fundamental para você expandir e melhorar os seus resultados. Bora lá!